O milionário viúvo congela ao ver que o pingente da mãe solteira é igual ao da mãe. Lucas era um jovem milionário cercado por glamour. Seu dia a dia era repleto de carros luxuosos, festas exclusivas e compromissos empresariais. Ele tinha tudo o que poderia desejar, mas havia um vazio que o acompanhava: a perda da mãe, Lígia, anos atrás. O peso daquela ausência o seguia, criando uma sombra constante em sua vida brilhante. Certa manhã, decidiu fazer uma pausa na rotina frenética e foi a um café na esquina de sua rua, um lugar que sempre passava apressado, sem notar. Quando entrou, uma brisa leve atravessou o ambiente, trazendo aromas de café fresco e pães quentes. Deslumbrado por alguns momentos, Lucas se sentou, mas logo algo chamou sua atenção. Uma garçonete, Marina, estava servindo as mesas com um sorriso que iluminava o local, o que fez seu coração disparar. No entanto, foi o colar dourado que ela usava. O pingente era idêntico ao que sua mãe tinha. Uma peça única, uma lembrança que lhe atormentava. Ele se levantou, a mente uma confusão de pensamentos. O que aquele colar estava fazendo ali? Desculpe, mas onde você conseguiu esse colar? Perguntou, a voz falhando um pouco. Marina olhou com surpresa, mas logo sorriu, curiosa. Ah, é uma herança da minha mãe. Ela sempre dizia que tinha um valor especial, mas nunca soube muito mais. Por quê? Você acha que já viu algo assim? A conexão entre eles parecia instantânea. Lucas sentiu um frio na espinha, algo que ele não conseguia entender. A minha mãe tinha um igual, um presente dela, falou, seu coração acelerado. O interesse nos olhos de Marina cresceu, e ela o incentivou a compartilhar mais. Com cada palavra, Lucas sentia uma mistura de dor e esperança. Ele se lembrou do dia em que sua mãe falecera, as lágrimas, a dor intensa. E agora, frente àquela jovem, tudo o que ele pensou que estava enterrado ressurgia. Quando o café esvaziou, ele notou que precisava saber mais. A ideia de que suas histórias poderiam estar conectadas o deixou inquieto. Ao chegar em casa, a urgência o levou a confrontar seu pai, Augusto. Era uma conversa que Lucas adiava há anos. O rosto do pai estava marcado pela severidade e respeito que todos viam. "O que você sabe sobre a mãe daquela garota?" perguntou Lucas, sentindo um nó na garganta. Augusto hesitou. O ambiente se tornou tenso. São apenas coincidências, Lucas. Não se deixe levar por histórias que não importam. Mas e o colar? Existe algo a mais que você não me contou? Insistiu, a frustração crescendo. A expressão do pai mudou, revelando um fragmento. Que preocupação! Ele finalmente murmurou que havia um segredo profundo envolvendo suas famílias, um que ele sempre preferiu omitir. A tensão entre eles pulsava, e Lucas sentiu que toda a sua vida havia sido construída em cima de mentiras. Enquanto isso, Marina buscava seu caminho, determinada a não ser apenas uma filha perdida. Ela queria um nome, um lugar no mundo. O colar que trazia era um símbolo de algo mais, de suas raízes e de um futuro que ela desbravaria. Lucas estava dividido. O desejo de conhecer Marina e entender aquele mistério o atraiu, mas ao mesmo tempo, a lembrança da mãe o prendia em compromissos emocionais. Quando Marina sugeriu que fossem à casa de campo de Lígia, um lugar que poderia ajudá-los a desvendar seus passados, ele hesitou. O que poderia acontecer se eles fossem juntos? Ele olhou para Marina, seu coração agitado. O pingente refletia seus próprios dilemas. A pergunta fervilhava em seu espírito. Estou realmente pronto para descobrir o que está escondido atrás desse segredo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado, lutando contra a tempestade de emoções que o colar de Marina desencadeou. As memórias de sua mãe, Lígia, dançavam em sua mente e a pergunta apertava seu coração. Estou realmente pronto para descobrir o que está escondido atrás desse segredo? Marina, percebendo a hesitação dele, sugeriu que fizessem uma visita à antiga casa de campo de Lígia. Talvez lá a gente descubra algo que junte nossas histórias, ela disse, a esperança brilhando em seus olhos. Aquela proposta era um convite ao desconhecido, mas também uma jornada que poderia mudar tudo. Enquanto os dois discutiam os detalhes, um som estrondoso cortou o ambiente tranquilo do café. A porta se abriu e um grupo de homens entrou, todos mal encarados e vestidos com roupas escuras. A tensão era palpável e o som de suas vozes altas ecoou como um prenúncio de problemas. Lucas sentiu seu coração acelerar. Algo estava muito errado. Vamos sair daqui. Ele sussurrou para Marina, puxando-a gentilmente. Mas antes que conseguissem, apontando diretamente para Marina. É você quem estamos procurando. A afirmação foi como um tapa na cara, e todos no café se viraram, as conversas silenciadas. Marina empalideceu. O que você quer de mim? Ela tentou manter a compostura, mas Lucas percebeu o tremor em suas mãos. Seus pais, eles nos devem uma quantia alta. É hora de você acertar as contas. O homem respondeu, sua voz fria e ameaçadora. A confusão tomou conta de Lucas. O que Marina tinha a ver com tudo isso? Ele olhou para a jovem, buscando respostas. Eu não sei do que você está falando, Marina exclamou, sua voz tremendo. Meus pais faleceram. Eu sou apenas uma garçonete. Um segundo homem, mais robusto, se intrometeu. Não importa, você vai nos pagar de um jeito ou de outro. Com um gesto brusco, ele a agarrou pelo braço, puxando-a para longe do que antes. Parecia um encontro promissor. Desesperado, Lucas interveio, empurrando o homem com força. Solte-a, seu idiota! A adrenalina pulsava em suas veias. O ambiente, antes acolhedor, agora estava repleto de medo. Os murmúrios da plateia se tornaram um coro de nervosismo. Não se meta nisso, garoto, o primeiro homem disse, lançando um olhar ameaçador. Você não sabe em que buraco está se metendo. Marina olhou para Lucas com um misto de medo e desespero. A conexão que eles estavam começando a construir estava sendo quebrada em um instante. O que ele poderia fazer? Ele se sentia impotente. Vamos, Marina, saia daqui! Ele gritou. Mas o pânico começou a tomar conta dela. A tensão aumentou e, em um movimento rápido, o homem puxou um pequeno objeto do bolso. A luz refletiu na lâmina de uma faca e a cena fez o coração de Lucas parar. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Por que você não gosta de coincidências, não é mesmo? O homem disse isso olhando diretamente nos olhos de Lucas. Era um jogo de poder. A vida de Marina estava nas mãos daquele estranho, e a lembrança do colar o fez sentir uma dor aguda. Ele precisava pensar rápido. Escute, eu posso ajudar. O que quer? Dinheiro? Eu posso dar. Sua voz soava estranha, quase desesperada. O homem fez uma pausa, considerando a oferta. 50 mil na próxima hora. Traga pro armazém da praia. E não tente a polícia, ou a garota paga o preço. Ele respondeu, antes de soltar Marina e sair, os outros homens o seguindo. O café voltou ao silêncio, mas a tensão continuava pesando no ar. Marina ficou paralisada, os olhos marejados. Lucas a viu quebrar, sua expressão desesperada se transformando em confusão. Eles estavam conectados por um colar e por um passado que ainda não conheciam, e agora tudo estava prestes a se desmoronar. O que vamos fazer? A voz dela embargava, e ele sabia que a resposta não era simples.
Um nó na garganta o impediu de falar por alguns segundos. A urgência da situação parecia esmagá-lo. Lucas olhou para ela, sua mente girando a 1000 por hora. Vamos para minha casa. Eu tenho um contato que pode ajudar e depois planejamos o que fazer. Você tem que se manter em segurança. Mas enquanto eles saíam do café, Lucas não pôde evitar a sensação de que havia muito mais em jogo do que eles conseguiam imaginar. Por que aqueles homens estavam atrás de Marina? O que seus pais haviam realmente feito? O colar seria apenas um símbolo ou a chave para um segredo muito mais profundo? À medida que se afastavam, o peso da incerteza pairava sobre eles, como uma nuvem escura prestes a despencar. E no fundo de sua mente, Lucas se perguntava: isso é apenas o começo? Lucas e Marina saíram do café com o coração disparado. A tensão estava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas, enquanto ele tentava pensar em um plano. Ele olhava para Marina, que ainda parecia paralisada, os olhos cheios de medo e confusão. Vamos para minha casa, ele disse, tentando soar firme, mas sua voz tremia. O medo dela o afetava profundamente. Nós precisamos de um lugar seguro. Eles caminharam rápido, mas a cidade parecia mais sombria a cada passo. O barulho das ruas, antes vibrante, agora era só um eco distante em meio à sua própria ansiedade. Lucas olhou ao redor, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Quando chegaram à casa, tudo parecia mais tranquilo. As paredes brancas refletiam a luz da tarde, mas isso não fazia diferença. A atmosfera estava pesada, opressiva. Lucas trancou a porta e puxou Marina para dentro. Vamos ficar aqui um momento, ele murmurou, tentando reassurá-la. Marina estava pálida. E agora, Lucas? O que fazemos? Eles vão voltar, disse ela, a voz trêmula, quase quebrando. Ele respirou fundo. Primeiro, vamos descobrir o que está acontecendo. Você me falou que seu colar veio de sua mãe. O que você sabe sobre ela? Marina sorriu de forma triste. Ela sempre falava de um tempo difícil, mas nunca deu detalhes. Eu só sei que ela teve problemas quando era mais nova. E a herança dela é tudo o que me resta. Lucas sentiu um aperto no peito. Mas e seus pais? Por que esse homem estava atrás de você? Antes que Marina pudesse responder, a campainha tocou. O som ecoou como um gongô de alerta. Eles trocaram um olhar cheio de pânico. Você acha que... Ela começou a perguntar. Mas Lucas a interrompeu. Fique aqui, ele pediu, sentindo que tinha que se colocar entre ela e qualquer perigo. Ele foi até a porta, o coração acelerado, e olhou pelo olho mágico. 2 figuras encapuzadas estavam do lado de fora. Sem pensar, puxou a porta devagar. Quem é? Sua voz era firme, mas dentro dele o medo crescia. Precisamos falar com você, Lucas. Uma voz grave respondeu. É urgentíssimo. Lucas fez sinal para Marina ficar quieta e abriu apenas uma fresta da porta. Era um homem que ele reconheceu. Um antigo amigo da família, Alex. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, forçando-se a parecer calmo. É sobre Marina. Temos que entrar. Alex insistiu, seus olhos alarmados olhando para os lados, como se esperasse que alguém o seguisse. Ele hesitou. Mas a gravidade da situação acabou vencendo sua cautela. Abriu a porta completamente. Entre rápido, disse, puxando-os para dentro. Marina observou, a desconfiança estampada no rosto. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz cheia de incerteza. Marina, eu não sei como dizer isso, mas você precisa saber que seu colar não é só um pingente qualquer. É parte de uma história muito mais profunda do que você imagina, disse Alex, olhando para a jovem com seriedade. Como assim? O que você sabe sobre isso? Marina respondeu, a cada palavra sua ansiedade crescia. Você não sabe, mas seus pais, eles estavam envolvidos em algo muito maior. Um negócio que foi para um caminho muito perigoso, Alex disse, hesitando. O colar é uma chave que pode abrir portas que ninguém deveria abrir.
Lucas sentiu seu estômago se revirar. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Faz sim. Seu pai? Alex olhou para Lucas, então para Marina. Ele ficou preso em uma trama que envolve dinheiro, poder e traição. E Marina, você pode estar mais envolvida do que pensa. Esse colar pode estar atrelado a isso. Marina parecia paralisada. Meus pais, o que eles fizeram? A angústia em sua voz era palpável. Eles foram forçados a se envolver. Tinha um grupo, uma máfia. Eles estavam tentando proteger você, mas acabaram emaranhados em algo que saiu do controle. Alex respondeu, sua expressão sombria. As palavras de Alex cortaram o ar. Lucas olhou para Marina, seu coração disparando. O que mais você sabe? Foi então que uma explosão ecoou do lado de fora, um som ensurdecedor que fez as janelas tremerem. O chão balançou levemente. Eles olharam para o lado, alarmados. O que era aquilo? Vão, saiam daqui, Alex gritou, pressentindo o perigo. Lucas puxou Marina mais próxima de si. Então, num movimento rápido, uma figura apareceu na porta da frente, vestida de preto, e disparou uma série de tiros. O barulho foi ensurdecedor e o pânico tomou conta da casa. Lucas se atirou em cima de Marina, os dois caindo no chão, enquanto a adrenalina corria em suas veias. Fuja! Agora! Lucas gritou, sua mente girando a 1000 por hora. Ele sabia que não era seguro ali. Mas, enquanto tentavam se erguer, Lucas percebeu algo profundo nas palavras de Alex. O colar, a conexão com os pais de Marina. Tudo estava prestes a desmoronar. Mas, e o segredo? Marina gritou, lutando para se manter calma enquanto os tiros ecoavam. Ele não tinha resposta. Enquanto as balas uniam ao redor, Lucas sentiu uma outra verdade se formando dentro dele. Tudo o que ele conhecia poderia ser um engano. O que mais estava escondido? A urgência de sair, a dor do desconhecido, tudo isso estava prestes a levá-los a um abismo ainda mais profundo. E no meio do caos, uma única pergunta pairava no ar. O que verdadeiramente existe por trás do colar e da conexão de suas vidas? Lucas se atirou sobre Marina, os tiros ainda zunindo ao redor deles. E o mundo parecia desmoronar em câmera lenta. Uma explosão de metal e pânico. Ele tinha que pensar. Tinha que agir. Venha! Ele gritou, puxando-a em direção à porta dos fundos, onde poderiam escapar. A adrenalina pulsava e o coração batia rápido, quase a ponto de sair pela boca. Por aqui! Ele abriu a porta e empurrou Marina para fora, seguindo em seguida. O sol estava baixo, suas sombras longas e ameaçadoras. Tudo fora da casa parecia parecida com uma cena de um filme. Mas ali, a vida real se misturava com o terror. Eles correram, sem saber para onde iam, mas a única certeza era que precisavam estar longe daquele lugar. Pulando pequenas cercas, Lucas olhava por cima do ombro, preocupado que os homens voltassem. O desespero tingia a realidade. Por que isso está acontecendo? A voz de Marina era um misto de raiva e medo. Eu não sei, mas não podemos parar. Lucas respondeu, respirando com dificuldade. Olhou para ela e seu olhar estava cheio de determinação. A gente precisa fazer algo. Precisamos descobrir a verdade sobre o colar. A rua estava deserta, mas eles ouviam os ecos do caos se distanciando. De repente, um carro parou ao lado deles. A porta do passageiro se abriu. Lucas hesitou, sem saber se era uma armadilha ou ajuda. Mas quando viu Alex, o homem que havia entrado na casa, ele sabia que não tinha outra escolha. Entrem, rápido! Alex gritou. Marina hesitou, mas Lucas a puxou para dentro. Vai dar tudo certo, ele sussurrou, mesmo sem acreditar muito. Sentaram-se, ofegantes, e o carro disparou. O motor rugia como se quisesse escapar da própria realidade. Eu sabia que uma hora isso ia dar nisso, murmurou Alex, mantendo os olhos na estrada. Os homens que os atacaram estão ligados a uma organização que tem interesses nesses colares.
Vocês precisam entender que isso vai muito além de um simples acessório. Como assim? Lucas perguntou inquieto. O mistério só se aprofundava. Esses colares são mais do que relíquias. Eles fazem parte de um antigo pacto entre famílias. E as pessoas que os querem não são apenas criminosos comuns. Eles possuem uma conexão profunda com o passado de vocês. É por isso que estão atrás da Marina, Alex disse em um tom grave. Marina olhou para Lucas, seus olhos brilhando com uma nova esperança misturada ao medo. O que você quer dizer com pacto? Havia um segredo, um tesouro escondido que muitos estão dispostos a matar por ele. Quando os pais da Marina se envolveram, eles não sabiam do que se tratava. O colar é a chave para descobrir onde está esse tesouro. O carro passou pela cidade, mas Lucas sentia como se o mundo estivesse em câmera lenta. E o que isso tem a ver comigo? Ele perguntou, a voz trêmula. Seus pais já eram parte disso. Lígia tinha suas razões para ser discreta. Ela sabia que o colar a conectava, e por isso se afastou. As palavras de Alex atingiram Lucas como um soco no estômago. Cada revelação parecia abrir uma nova ferida. Você está dizendo que minha mãe sabia sobre isso? Sim, e que seu pai... Bom, o que você não sabe é que Augusto estava no meio da confusão. Ele não queria que você se envolvesse. Ele nunca falou da história, mas ele estava ativamente tentando esconder essa verdade. Marina secou as lágrimas que começavam a brotar. Mas por que você está nos ajudando? Alex suspirou. Porque, no fundo, isso também é algo meu. Eu posso ter perdido contato com os meus valores, mas conheço a dor de perder alguém que ama. Meus pais também estavam envolvidos em todo esse pesadelo. Foi um momento de silêncio pesado, cada um refletindo sobre a profundidade do que acabara de ouvir. Então, de repente, uma revelação impactante iluminou a mente de Lucas. Marina! Ele a encarou, a conexão entre eles começando a se transformar. Se você e eu somos ligados a essa história, pode ser que somos mais do que só pessoas apanhadas nessa teia. E se nós fôssemos mais do que apenas amigos ou conhecidos? Antes que ele pudesse terminar, o carro fez uma curva violenta e parou bruscamente. Todos se olharam confusos, enquanto a adrenalina do momento congelou o tempo. Não era só a batida, mas a aparição repentina de uma figura conhecida que deixou Lucas em estado de choque. Era o pai dele, Augusto, com um olhar que misturava raiva, dor e desespero. Lucas, o que você está fazendo aqui? Sua voz ecoou como um trovão, mas não era pela preocupação. Era furiosa. A sensação de traição atolou Lucas. Pai, o que você está fazendo aqui? Você tinha que ter me contado. Você sabia de tudo isso? Augusto olhou para Marina, seu rosto um misto de reconhecimento e medo. Você não deveria estar aqui. Você não tem ideia do que essa garota representa. A revelação estava no ar, palpável, como um choque elétrico. Marina trocou olhares com Lucas, o pavor preenchendo o espaço. Entre eles, a verdade que começou com um colar parecia se desdobrar em uma rede intrincada de segredos, mentiras e agora um encontro inesperado. Lucas sentiu seu mundo desabar novamente. Ele tinha que decidir: seguir em frente com Marina ou enfrentar o pai e os seus segredos. Mas uma coisa era certa: a sua vida mudava a cada segundo, e todas as certezas estavam se desvanecendo. O que realmente era verdade alheia a ele poderia destruir não apenas o que ele acreditava sobre sua família, mas também seu futuro. E à medida que a atmosfera se tornava ainda mais eletricamente carregada, a pergunta ressoava em sua mente, insistente: quais segredos ainda estavam por vir? O carro parou abruptamente e Lucas ficou paralisado diante da figura do pai na porta. Augusto parecia mais velho. Os traços do rosto marcados por uma preocupação que Lucas nunca havia visto antes. A raiva que deveria sentir estava misturada com uma confusão intensa. Pai, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Lucas sentiu a adrenalina pulsar, a urgência da situação quase insuportável. Temos que ir, agora!
Augusto respondeu sem dar atenção à pergunta do filho. Seu olhar penetrante se voltava para Marina, como se estivesse avaliando, buscando respostas. Essa não é a hora para perguntas. Marina sentia o peso do olhar de Augusto, seu medo aumentando. Por que você está atrás de mim? O que eu tenho a ver com tudo isso? Disse ela, sua voz trêmula. Você não sabe, mas seu colar... Augusto começou, mas não completou a frase. Um barulho distante como sirenes cortou o ar. Lucas sentiu uma onda de desespero. A ameaça estava se aproximando. Precisamos entrar, Alex gritou, pressionando para que o carro continuasse em movimento. Não podemos ficar aqui expostos. Antes que pudessem tomar uma decisão, Renato, o homem de preto que havia confrontado Marina no café, apareceu na esquina, com um olhar determinado e sinistro. Ele gesticulava para seus comparsas atrás dele. O coração de Lucas disparou. Era uma emboscada. A verdade estava prestes a ser exposta com força. Vá, Lucas, agora, Alex ordenou, empurrando o carro em direção à saída. Mas a estrada estava bloqueada pelos homens, e em um instante as balas começaram a disparar. Os estalos das armas ecoaram, e Lucas se lançou sobre Marina, protegendo-a com seu corpo. Isso não é apenas sobre você, Augusto, gritou Alex, enquanto tentava abrir a porta em um movimento frenético. Você quase deixou que isso acontecesse. Como você se atreve a falar assim para mim? Augusto respondeu, a voz apoplética revelando um lado que Lucas nunca conhecera. Pânico e raiva se misturavam em sua expressão. Mãe, que você sabe sobre isso? Lucas se virou para Augusto, buscando respostas. A dor de não saber a verdade permeava seu ser. Como se o próprio destino quisesse se revelar, uma explosão de luz surgiu atrás deles. Era uma chama intensa que se ergueu, estourando como um vulcão. O impacto foi devastador. O carro balançou e uma cortina de fumaça começou a cobrir tudo. Marina gritou. Lucas puxou-a com força, mas ficou paralisado, segurando o corpo dela contra o dele. Por um momento, o mundo parecia girar numa dança de caos. Tiros ainda ricocheteavam, gritos se misturavam ao som da explosão, como se o tempo estivesse se distorcendo. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura familiar saiu dela. A luz tomou forma e revelou uma mulher em pé, cercada por destroços. Os olhos de Lucas se arregalaram. Era Lígia, sua mãe. Vocês não podiam ficar aqui. O que eu disse? Devem sair enquanto há tempo. Sua voz soou como um eco distante e ao mesmo tempo intensa. O choque foi imediato. Mãe, Lucas disse, a incredulidade ressoando em suas palavras. Você está viva! Ela não é quem você pensa que é. Augusto gritou, sua voz subindo em um misto de raiva e desespero. Lucas, você não entende. Ela fez escolhas que nos afetaram a todos. Aquilo que você pensou saber não pode ser verdade. Lígia gritava, enquanto a fumaça a envolvia. Isso não é sobre herança, Lucas. É sobre sobrevivência. O mistério do colar, do pacto, agora parecia uma teia de sentimentos entrelaçados. A figura da mãe, antes um símbolo de amor, agora era um peso no coração do filho. Marina olhava, desorientada, enquanto o chão tremia sob seus pés. Meus pais, eles estavam envolvidos de alguma forma. Era por isso que eles morreram? Marina questionou, a dúvida e o medo se refletindo em seu rosto. Não é isso que você está pensando, Marina? Lígia exclamou, seu olhar cheio de desespero. A verdade é mais complexa do que aparenta. Nós éramos todos parte de algo maior, e eles não tiveram escolha. Eles fizeram o que podiam para proteger vocês. Proteger? Isso foi proteger? Augusto interrompeu, sua voz transbordando de mágoa. O que está em jogo é maior do que você pode imaginar. Nossas decisões têm consequências. As palavras pairavam no ar, e no meio da confusão, o que parecia um laço familiar agora se transformava em um campo de batalha emocional. O tempo parecia escorregar por entre os dedos de Lucas, e cada revelação moldava seus sentimentos. O calor da explosão ainda queimava em sua pele, assim como as palavras de seu pai,
e de sua mãe queimavam em sua mente. Ele queria acreditar. Queria que tudo fosse parte de um erro. Mas a verdade estava se desenrolando como um pesadelo sem fim. Olhou para Marina, e entre a desordem, um fragmento de esperança começou a se formar no fundo de seu coração. Mas havia também uma dúvida crescente. E quanto ao colar? O que ele realmente representa? Lucas questionou, a voz quase implorando por respostas. Lígia hesitou. Ele representa uma ligação com o passado. E o que vocês fazem com isso vai moldar o futuro. A intensidade das palavras tornava tudo ainda mais sombrio. E então, antes que pudessem reagir, Renato levantou a arma novamente, mirando diretamente para Lígia. Silêncio, ele gritou. Ninguém vai sair vivo, a menos que as verdades sejam ditas. Pague pelo que deve. O clima estava tenso como uma corda prestes a se partir. Lucas sentiu a realidade ruir pela metade, entre o que amava e o que duvidava. E no centro de toda a tempestade, um único pensamento o perseguiu. Isso é apenas o começo de algo muito mais profundo. Lígia encarava Renato, sua expressão uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Lucas sentia seu coração disparar, sua mente tentando processar o que estava acontecendo. Mãe, por favor, o que realmente está acontecendo? A urgência na voz dele ecoava no ar. Renato fez menção de apertar o gatilho. Silêncio, ninguém vai sair daqui sem a verdade. A tensão era eletrizante. Lucas olhava de um para o outro, um nó se formando na garganta. O pânico começou a tomar conta de Marina, que se manteve próxima a Lucas, suas mãos tremendo. A situação estava prestes a explodir de maneira imprevisível. Então, como se o destino quisesse se manifestar, uma sirene cortou o ar. Era uma ambulância. E um instante toda, a atenção se desviou para o exterior. O barulho do motor e a luz piscante na rua pareciam um sinal de esperança, mas também um prenúncio de caos. O rosto de Augusto se contorceu. Ele sabia que estava com pressa. Vamos sair daqui, ordenou ele, olhando para Marina, sua voz agora calma, mas firme. Lígia, é a sua chance. Era um tom de que já ouvira essa frase antes. Dizem que as coisas não mudam, que tudo é repetitivo. A verdade é que sempre estamos na mesma armadilha. Ela respondeu, seus olhos fitando Renato com intensidade. A bravura dela era palpável. Mas antes que algo pudesse acontecer, um carro policial apareceu, parando bruscamente. Os policiais saíram, suas armas em alta, direcionando-se rapidamente para o grupo. No chão! Todos no chão! Gritaram, e foram recebidos por murmúrios de desespero. Lucas sentiu que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Ele empurrou Marina para baixo, protegendo-a. Fique baixa! Gritou, enquanto a adrenalina escalava. O caos era quase ensurdecedor. A cena mudou rapidamente. Renato olhou nervosamente em volta, seu olhar perdido entre a ameaça da polícia e o que poderia parecer uma vida em um futuro jamais esperado. Temos que ir, agora! Ele começou a se afastar, mas a polícia já estava próxima. E nesse momento crítico, surgiu a figura de Laura, uma antiga conhecida de Lucas. Também uma policial. Com um olhar determinado, ela gritou, Renato, já tínhamos um mandado para você. Está cercado. Ela via a situação por outra perspectiva e seu comando fez com que Renato hesitasse. Uma oportunidade surgira. A habilidade de uma investida criou um cenário inesperado. A confusão deu espaço para um plano. Você vai se render. Laura gritava enquanto avançava, quase sem perceber que à sua direita o colar de Marina brilhava, de maneira incomum. Uma luz intensa o envolveu. Marina olhou para Lucas com olhos arregalados. A sequência de eventos começou a desmoronar lentamente. O colar emitia uma luz estranha, quase hipnotizante. O que está acontecendo? Perguntou ela, perplexa. Eu não sei, Lucas. Estava tão confuso quanto. A luz parecia vibrar com vivacidade, como se tivesse vida própria.
E quando Renato percebeu o brilho, sua fúria foi substituída por medo. Não, não pode ser! Ele gritou, seu rosto pálido. Lígia perdeu a compostura. O que você sabe sobre isso, Renato? A fúria em sua voz era incontrolável. Mas havia algo mais ali. Lucas percebeu. Era um pavor profundo. A verdade, Lígia, a verdade que você tanto escondeu, Renato exclamou. Sua voz agora quase uma súplica. Você não pode deixar isso acontecer. Nós teremos que apagar isso para sempre. Então, em um movimento de desespero que pegou a todos de surpresa, Renato se virou e disparou um tiro, não em direção a Lígia, mas diretamente para o colar de Marina. O impacto foi instantâneo. Os momentos pareceram se estender. O som da bala ecoou. E no segundo seguinte, uma luz ofuscante irrompeu. Uma explosão de energia moldou o espaço ao redor. Lucas sentiu que seu corpo era puxado para o chão, como se o mundo estivesse se reescrevendo. Tudo ficou embaçado e confuso. O chão tremeu e a casa ao redor pareceu vibrar. Enquanto a fumaça começou a dissipar, uma figura familiar apareceu. Era uma versão mais jovem de Lígia, ao lado de um homem que Lucas imediatamente reconheceu, ele mesmo, mas anos mais novo. O que está acontecendo? Lucas gritou, mas ao mesmo tempo sentiu uma estranha conexão com a visão diante dele. Você precisa entender, Lucas, o jovem disse, olhando diretamente nos olhos de Lucas. Isto é o que suas escolhas criaram. E Marina, ela é a chave. O passado não pode ser mudado, e o presente se desenrola a partir de como lidamos com isso. A visão cancelou o tempo. Um eco de verdades, segredos e promessas esquecidas reverberava nas palavras que foram ditas. Lucas olhou para Marina, que parecia devastada, mas uma chama de esperança surgiu em seus olhos. O colar agora pulsava lentamente, como se estivesse despertando de um longo sono. Por quê? O que isso significa? Lucas, angustiado, questionou, as peças de um quebra-cabeça agora florescendo de maneira inusitada. Vocês dois precisam fazer sua escolha. Essa é a única maneira de quebrar o ciclo, disse Lígia, sua forma mais jovem desaparecendo. E o que vocês decidem a seguir pode mudar o destino de todos. E assim, naquele momento repleto de tensão, a sala começou a se transformar. O chão, tremendo sob eles, ao som das vozes ao fundo, enquanto as forças do passado e do presente colidiam. Está apenas começando, sussurrou uma voz familiar, e Lucas se pegou questionando tudo, cada segredo, cada olhar, cada escolha. E diante de tanta incerteza, uma pergunta carregava um peso devastador. Estamos prontos para enfrentar o que vem a seguir? A luz intensa do colar parecia engolir tudo ao redor, e Lucas sentia seu coração disparar. Mãe, o que você quer dizer com tudo isso? Sua voz soava quase como um sussurro, tamanha era a intensidade do momento. Mas antes que pudesse obter uma resposta, a violência daquela luz o envolveu, e um fragor ensurdecedor cortou o ar, como se o próprio tempo estivesse se desfazendo. Renato gritava algo em meio à confusão, mas as palavras dele se perderam na cacofonia. Lucas olhou para Marina, que parecia hipnotizada pela luz. Seus olhos refletindo a realidade que se desestabilizava ao redor deles. Marina, fique comigo. Ele a puxou com força, sentindo as mãos dela tremendo. O pânico começava a tomar conta. O que fogo e fumaça não poderiam esconder era o fato de que eles estavam no centro de algo muito mais profundo do que imaginaram. E então, o tempo pareceu parar. As sombras começaram a dançar ao redor, e antes que Lucas pudesse processar o que estava acontecendo, uma figura atravessou a luz, uma silhueta que ele nunca esperaria ver. A imagem se contorcia entre as formas, e quando finalmente se materializou, Lucas ficou paralisado. Era seu irmão, Miguel, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. Lucas, a voz dele era fraquejada,
mas a dor e a confusão percorreram o corpo de Lucas como um choque elétrico. Miguel, é você? Ele não conseguia acreditar. O coração martelando no peito. Os sentimentos de saudade e alegria de ver o irmão de novo misturavam-se com a confusão. Como? Como você está aqui? A verdade, Lucas. A verdade que todos esconderam. Miguel olhou para eles, sua expressão grave. Eu não estava perdido. Estava protegido. E agora temos que parar isso, antes que seja tarde demais. Mas como? O que você sabe sobre isso tudo? Lucas queria entender. Seu mundo parecia estar desmoronando. Renato olhou para Miguel com um desprezo feroz. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar vivo. Isso é tudo culpa sua. O homem parecia prestes a atacar, as emoções erupcionando à flor da pele. Nesse instante, Marina se virou para Miguel, seu olhar confuso. Você é o irmão dele? A revelação pairava no ar, quase como uma bomba prestes a explodir. Miguel respirou fundo. Sim, mas não é só isso, Marina. Você precisa saber que sua conexão com o colar é mais profunda do que imaginamos. Você é a chave que abre as portas do nosso passado. Lucas não sabia se deveria se alegrar ou entrar em pânico. A revelação de que Marina era parte de seu próprio passado, de sua própria família, fechava um ciclo que parecia interminável. Você está dizendo que Marina e eu, tudo isso é porque somos traços? Família, Miguel completou. A palavra pesada como aço em um campo de batalha. O colar é um símbolo de nossa linhagem. E Renato está aqui para evitar que seja revelado. Ele precisa que você acredite que isso é só um mistério, só um objeto, mas não é. A tensão explodiu quando um grupo de homens armados apareceu do nada, cercando-os como se fossem predadores em busca de suas presas. Paguem o que devem, ou as consequências serão drásticas. Um deles gritou, a voz cortante fazendo o sangue de Lucas gelar. O segredo deve permanecer enterrado. O instinto começou a dominar Lucas. Vamos sair, agora! Ele puxou Marina para frente, mas Miguel estava parado, olhando para os homens com um olhar de determinação. Esse é o momento, Lucas. Temos que lutar. Essa é a única maneira de acabar com isso, Miguel disse, sua voz firme e inabalável. Mas antes que pudesse se mover, Renato, em um movimento rápido, puxou uma faca do bolso e apontou para Miguel. Você não pode interferir, irmão. Nunca. Sempre foi você que trouxe esse desastre. E com aquele movimento, a sala inteira parecia sacudir. A tensão explodiu em um estalo ensurdecedor. Lucas se atirou em direção a Miguel, empurrando o irmão fora da linha de fogo. Mas o que ele não esperava era que Renato, em um impulso de desespero, pudesse atacar. Não apenas Miguel, mas também Marina, tentando destruir qualquer chance de revelação. Não! O grito de Lucas ecoou, preenchendo o espaço com a dor que parecia cortá-lo ao meio. Marina estava a poucos centímetros de Renato, sem saber o quão próximo estava do perigo. Ela olhou para Lucas com medo e confusão, e antes que ele pudesse se mover para protegê-la, uma explosão de luz irrompeu novamente, aparentemente do colar, e atingiu Renato. Ele gritou, e o brilho se intensificou, como se o colar estivesse se defendendo. E então tudo ficou em silêncio. A luz envolveu Renato, mas não o destruiu, o transformou. Ele começou a estalar, como se estivesse desmoronando e reconstruindo ao mesmo tempo. Os gritos dele ecoando, intensos, até que finalmente ele colapsou no chão. O silêncio se estendeu, pesado e inquietante. Lucas olhou ao redor, a sala transformada em um campo de batalha, e então sentiu o impacto do que acabara de acontecer. O que foi isso? O que aconteceu com ele? Ele não conseguia entender. Isso não é o fim, Lucas. O colar tem um poder que não podemos ignorar, Miguel disse, sua expressão tensa. E enquanto a poeira assenta, o que eles ainda não tinham percebido era que aquele momento tinha o selado para sempre, de uma maneira que nem mesmo eles podiam imaginar. Pregados no quê? A verdade estava ali.
à beira da explosão, e Lucas sentiu o peso de suas perguntas. O que vem a seguir? E no fundo de sua mente, ele sabia que não havia como voltar atrás. O passado e o presente colidiam em um único destino. A luz ainda piscava ao redor de Renato, e a atmosfera continuava tensa, quase elétrica. Lucas olhou para Miguel, que agora ocupava uma nova posição. Os ânimos estavam exaltados, e a confusão era palpável. Ele sentia o pulso acelerado, correndo nas veias como se o mundo estivesse desmoronando. Mas de onde estava, uma verdade obscura começou a se revelar. Vocês não têm ideia do que desencadearam. O grito de Renato ressoou pesado, enquanto seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade sombria. E enquanto todos aqueles presentes respiravam com dificuldade, um feixe de luz irrompeu do colar de Marina, envolvendo-os em um brilho tão forte que fazia os rostos se tornarem sombras. E numa fração de segundo, a sala pareceu tremer. A energia se esgotava do ambiente. O colar começava a vibrar, e então um grito ecoou. Um grito que fez o coração de cada um daqueles presentes parar. Era a voz de Marina, mas não em desespero. Era cheia de poder, repleta de uma fúria que parecia antiga, como se o colar tivesse despertado algum tipo de força adormecida. "Chega!" ela gritou, sua voz reverberando. Ninguém se movia. Todo mundo estava paralisado pela surpresa e pelo pavor. Vocês não têm controle sobre isso. Somos nós que escolhemos nossos destinos. Nesse instante, a sala ficou em silêncio. Lucas olhou para Marina, suas feições marcadas pela determinação. Era como se uma nova verdade tivesse nascido. Mas então, enquanto esperavam que a energia se dissipasse, uma figura encapuzada emergiu da fumaça. Era uma mulher, e Lucas sentiu um frio na espinha ao reconhecê-la. Não pode ser! A expressão dele se transformou em incredulidade. Era Helena, uma antiga mentora de sua mãe, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. "Oi, Lucas", ela disse com um sorriso que misturava surpresa e dor. "Desculpe pela demora. Tive que me certificar de que estariam seguros." "Seguros? Você estava viva o tempo todo?" Lucas quase não conseguiu articular aquelas palavras. Um turbilhão de emoções dentro dele. Alegria, raiva, confusão. "Por que você não me contou? O que você sabe sobre esse colar?" "Porque eu não podia deixar que soubessem sobre a verdade. O colar não é o que vocês pensam. Ele guarda segredos que manipulam os laços familiares", Helena revelou, sua voz firme, mas cheia de compaixão. "Vocês todos estão envolvidos em algo muito maior e perigoso. E ainda assim, Renato está aqui, tentando matar a todos nós", Miguel exclamou, sua voz carregada de pânico. "Precisamos agir já!" "Não é só um objeto bonito", Helena continuou, ignorando os desdobramentos. "Esse colar possui um poder ancestral. Ele está ligado a um pacto que deveria ter sido quebrado. E esse pacto é a razão pela qual estamos todos aqui hoje." Marina olhou confusa, tentando juntar as peças. "Que pacto? Nós nunca pedimos isso. O que está acontecendo?" A tensão aumentava. Lucas se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. "O que você está dizendo, Helena? Que tipo de pacto?" "Um pacto que liga o passado de suas famílias." Ela continuou com uma expressão que transmitia a gravidade da situação. "Mas não é apenas isso. Ferro e sangue, a dor das escolhas feitas moldou suas vidas. Isso não é apenas sobre vocês, mas sobre quem está por trás de tudo." Foi então que a expressão de Helena mudou. O medo se transformou em algo mais profundo e sombrio. Renato não é quem ele diz ser. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. "Ele é a chave que pode libertar vocês de um ciclo maligno, mas também é a razão pela qual tudo isso começou." Renato estava imóvel, e a confusão nas feições dele mirou em frente. "Isso é loucura! Eu sou..." A verdade que estava prestes a sair de sua boca foi interrompida por um estalo.
Com um movimento brusco, ele se projetou para frente, tentando alcançar o colar de Marina. Mas o deslizar do corpo parecia muito mais lento que o tempo. Lucas não pensou duas vezes. Ele se atirou contra Renato, tentando protegê-la. Mas foi como correr contra um destino inevitável. Nesse instante, outro grito ecoou. Todos se viraram, e o que viram fez seus corações dispararem. Uma antiga fotografia estava prestes a cair do bolso de Renato, revelando uma mulher que eles conheciam muito bem, a mãe de Marina. Mas havia algo mais. Os rostos dela e de Lígia se sobrepunham, como se fossem gêmeas. Silêncio. Não. A voz de Marina soava como um sussurro quebrado. O quê? O que isso significa? E nesse momento, tudo se desfez. Os segredos estavam prestes a ser revelados de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O mundo girou ao redor deles, e Lucas sentiu que tudo estava mudando para sempre. Estamos todos conectados. A voz de Helena se transformou, e antes que alguém pudesse responder, tudo explodiu em uma luz tão intensa que tudo ao redor deles começou a desvanecer. Os detalhes começaram a desaparecer, e uma nova cortina de mistério se formou, envolta em dúvidas e revelações. O que realmente sabemos sobre nossas vidas? E quem nós realmente somos? E nesse abismo de verdades, Lucas percebeu que aquela era somente a superfície de algo muito mais profundo, e nem eles tinham noção do que estava prestes a se desdobrar. A luz intensa do colar, antes um símbolo de esperança, agora se tornava uma realidade opressora. Todos no ambiente pareciam congelados, como se o tempo tivesse parado para ouvir as terríveis verdades que estavam prestes a se revelar. A expressão de Marina se transformava de confusão para um estado de dúvida aterradora. "Vocês não podem fazer isso!" gritou Renato, sua voz tremendo. Ele tentava se afastar, buscando alguma saída, mas as sombras se moviam e a pressão apertava. O clima era de pura tensão. "Por favor, não!" ele implorou. Mas a luz do colar começou a pulsar como um coração, e uma onda estrondosa de energia inundou a sala. Naquele momento, tudo parecia desabar. Um estampido ensurdecedor cortou o ar, e em meio à fumaça e caos, algo inesperado surgiu. Foi como um grito que cortou a confusão. "Parados!" A voz era firme, e todos ficaram paralisados. Uma figura conhecida surgiu, e Lucas não podia acreditar no que estava vendo. Era seu pai, Augusto, agora com uma nova feição, mas com uma verdade reconhecível. Mais jovem e mais determinado do que nunca. "O que está acontecendo?" gritou, sua voz ecoando pela sala. Era como se ele tivesse atravessado o tempo. "Pai?" A palavra mal conseguiu passar pelos lábios de Lucas, misturando confusão com uma fraqueza que pisaria em todas as certezas que ele tinha até então. A revelação cortava a atmosfera tensa. "Vocês precisam saber a verdade sobre o colar." Augusto continuou, a urgência em suas palavras os trazendo de volta à realidade. "Não sabemos o que ele realmente representa. E nós estamos todos conectados de uma forma que nunca imaginamos." Marina olhou para Lucas, seus olhos refletindo o choque do momento. "Conectados como?" Sua voz estava fria, cheia de desconfiança. Mas Augusto não tinha tempo a perder. "O colar contém uma herança que vai além de nós. É uma herança que une nossas famílias, um pacto que nossos pais fizeram. E Renato, ele é a chave para tudo isso." "Eu?" Renato parecia incrédulo, a raiva ardendo em seus olhos. "Eu não sei de nada." Mas uma sombra de medo cruzou seu olhar. E por um segundo, Lucas percebeu que havia mais em Renato do que aparentava. O clima mudava novamente, quando o colar pulsou com mais força. E de repente, outro movimento cortou o ar. Uma explosão de luz deixou todos atordoados. Foi como se o próprio universo estivesse prestes a se abrir. A fumaça envolveu o que quer que acontecesse, mas uma corrente elétrica percorreu cada corpo presente. "Isso não pode estar acontecendo!" gritou Marina, enquanto a energia os envolvia.
E antes que pudesse reagir, um grito atravessou a sala. Era Laura, a policial, que agora se aproximava do grupo. O que está acontecendo aqui? É um ataque ou vocês todos estão surdos? Sua voz era alta, mas carregava uma sensação de urgência. E então pássaros, como um súbito furor, começaram a voar, escandalizando o ambiente. A cortina de fumaça parecia se dissipar, e logo o corpo de Renato foi visto no chão em um estado de inanimada confusão. O que houve? O choque na voz de Lucas era palpável, mas a verdadeira reviravolta se deu quando, numa fração de segundo, a figura de Augusto mudou de forma. Ele olhou fixamente para Lucas e disse com uma voz profunda: "Ele não é quem você pensa que é." Os elementos começaram a se rearranjar. A atmosfera carregava uma nova tensão, e tudo virou um jogo de peças. Marina, que até então parecia presa, se levantou. "O que você quer dizer com isso?" questionou, o olhar afiado. "Estou falando do que Renato realmente é. O colar une nossos destinos, e se vocês não perceberem que Renato é a compreensão da verdade de nossas histórias, todos nós estaremos perdidos." A confusão tomou conta. As realizações começavam a entrar nas mentes deles. E nesse momento, a verdade que antes só se manifestava nas sombras, agora se revelava em luz. Eu sou parte da verdade que vocês estão procurando. Meu nome não é Renato, e minha verdadeira identidade está enterrada nas sombras que vocês não questionaram. Ele disparou, a frustração clara em sua voz. Vocês todos precisam entender que a origem do colar está em uma linhagem, e eu sou parte dela. Uma onda de choque percorreu o ambiente quando as palavras de Renato cortaram o ar. Lucas olhou para Miguel e ambos perceberam que a estrutura de sua realidade estava se desmoronando. Marina segurou o colar com força, quase que buscando uma resposta. "Você está mentindo", ela respondeu, sua voz fraca, mas a certeza dela também começava a desmoronar sob o peso das revelações. "Não sou só um criminoso. Sou o elo perdido entre nossas histórias." Renato tentava gritar a verdade, mesmo enquanto a tensão crescia. "Este colar pode quebrar o ciclo de dor entre nossas famílias." E nesse momento, algo se quebrou dentro de Lucas. Ele estava cercado por confusões e sombras lançarem um abismo ainda maior para se perder. O que isso tudo significa para nós? Que mais precisa ser revelado? Mas antes que qualquer um pudesse responder, os ecos de sirenes começaram a se aproximar. "Precisamos sair daqui!" gritou Laura. E nesse momento, a linha entre a verdade e a mentira começou a se fazer nebulosa. As luzes piscavam e o ambiente girava, enquanto a realidade deles contorcia em um nó inquebrável entre o que sabiam e o que realmente era. "Estamos prontos para enfrentar isso?" A pergunta ficou paralisada no ar, como uma nuvem escura prestes a desmoronar. O que Renato realmente era e como esse segredo voltava a conectá-los era uma questão que agora pendia sobre eles. E assim, a luz do colar começou a apagar lentamente, deixando apenas as sombras dançantes como lembrança de que tudo era uma ilusão. As respostas estavam a caminho de se revelarem, mas a tensão pré-quebra era insuportável. O que de fato esperava por eles na próxima curva do destino? A luz do colar começou a diminuir, e o ambiente estava pesado com a tensão. Lucas mal conseguia absorver tudo o que estava acontecendo. Sua mente confusa entre a revelação de Renato e a aparição de seu pai. Era como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. "Vocês acharam que poderiam escapar?" Renato começou a dizer, sua voz agora soando trêmula, revelando um desespero que brotava. "Mas a verdade sempre vem à tona. Não adianta tentar." Ele olhou para os outros, a raiva e a dor misturadas em seu olhar. "Então você é parte disso tudo?" perguntou Marina, a voz suave, mas firme. "Você não pode nos usar como peças de um jogo que não entendemos. O colar é a chave, e você sabe disso." Augusto interrompeu, a urgência em sua voz elevando-se. "Precisamos sair antes que tudo desmorone. As consequências da verdade
podem ser catastróficas. A expressão de Renato mudou. Para um instante, um medo genuíno atravessou seu olhar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A tensão aumentava enquanto os ecos das sirenes da polícia se aproximavam. Parem! Gritou Lucas, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Ele nunca esteve tão decidido. Se a verdade está aqui, vamos abraçá-la. Vamos descobrir o que realmente está por trás disso. Ele sentiu que não podia deixar a sombra do passado continuar a ditar suas vidas. E com esse entendimento, as peças começaram a se encaixar. A ligação que tinham entre si, as histórias de suas famílias entrelaçadas, revelava um padrão que os aprisionava a um passado que não podiam mais ignorar. Lígia, ainda envolta em uma aura de mistério, finalmente falou. O que Renato disse é verdade. Isso é sobre um legado de escolhas que fizeram. Está além de nós. O colar não é só um objeto. Ele conecta nossas histórias. Ele deve ser usado com sabedoria. Mas antes que pudesse dizer mais, os policiais chegaram, cercando o ambiente. O que parecia ser um refúgio, agora virou um campo de batalha. As vozes gritavam, as ordens ecoavam, e tudo ficou confuso novamente. Saia do caminho, a oficial Laura gritou, avançando com a arma em punho. Lucas se virou para ela, sentindo um nó na garganta. Laura, não, você não entende. Isso tudo é... Mas as palavras escaparam. E no meio de tanta confusão, o colar começou a brilhar novamente. E Marina, em um impulso desesperado, ergueu-o em direção ao grupo. A luz se espalhou pela sala, tocando cada rosto. E naquele momento, um silêncio profundo envolveu todos. Os policiais pararam. Lucas nunca tinha visto algo assim. A luz parecia conectar os pensamentos, unir as emoções. E ele sentiu uma onda de compaixão entre eles, uma compreensão coletiva. O colar pulsava como um coração, e as verdades começaram a se revelar em fragmentos. Vocês são todos parte disso. A voz de Renato soou baixa, quase um sussurro agora. Vocês têm uma escolha. Quebrem as correntes ou sejam presos por elas. E assim, enquanto a luz do colar refletia nas paredes, algo dentro de cada um deles começou a mudar. Lucas sentiu a pressão sobre seus ombros diminuir ao entender que os segredos não precisavam mais controlá-los. Então que tal começarmos de novo? Lucas propôs, seu coração batendo forte. Vamos quebrar esse ciclo e descobrir a verdade juntos. A tensão se dissipou lentamente. Os policiais abaixaram as armas. Era como se os ecos do passado finalmente tivessem dado lugar a um futuro incerto, mas repleto de esperança. Marina olhou para Lucas, seu olhar agora decidido. Vamos fazer isso! O apoio dela fez com que Lucas se sentisse mais forte. Sentia que a liberdade agora era possível. E assim, todos se uniram, e diante da luz do colar, cada um começou a falar de suas verdades, de suas dores, de seus medos e esperanças. O passado que havia os unido agora se tornava uma força propulsora para um futuro mais brilhante. E naquele instante, eles sentiram-se mais livres do que nunca. Mas enquanto o sol começava a se pôr, Lucas não pôde deixar de pensar: o que realmente vem a seguir? O mistério do colar, a conexão deles e o futuro que ainda estava por ser escrito pairava no ar, como um eco de um novo começo. E se você chegou até aqui, não esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e apenas os verdadeiros fãs sabem como isso faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo.